Beleza? Nossa aula acabou agora há pouco. Eu já estou aqui gravando, né, a continuação da explicação conforme eu havia falado para vocês, tá? Sobre a questão dos problemas relacionados à cidade de São Paulo, ok? Do trânsito. Então, eu já deixei aqui o PDF no jeitinho, né? Mas antes, galera, ó, tô sugerindo para vocês, né, esse site aqui, o Mundo Gel. Ele é bem legal, ele tem várias informações bacanas, né? Fica a dica dessa aula aqui, ó, agricultura de precisão, né? Então nós vemos aí a situação, né, ó, utilização de drones no campo, o trabalho que a Embrapa faz, enfim, né, no campo da agricultura, questões ambientais, cidades, né, que é o conteúdo que a gente está terminando hoje, né, praticamente, tá? Olha aqui que legal, né, esse mapa aqui, ó, o mapeamento da Covid, né, totalizando aí, ó, um total de 1 bilhão e 600 milhões de casos, né, de acessos em si, né, ó. Então aqui nós vemos, né, a região, a localização onde tem, né, o certo número de doentes, como está espalhado. Então tem várias coisas bacanas aqui no Mundo Gel, tá? Drones espacial, né, geotecnologias, enfim, esse é um site de geografia muito bacana, né? E aqui é a cara dele, né? Enfim, tá? Então fica a dica para sobre onde pegar informações de geografia aí de maneira confiável, sabe? Em si não passar nenhum tipo de vergonha, né? Falando coisas aí, como a gente vê muita gente, né? Muito influencer hoje, fazendo comentários de coisas que às vezes não tem domínio, né? E aí acaba, né, passando uma vergonha aí na menor das hipóteses, quando a pessoa não fala coisas absurdas, igual aconteceu, né, nessa última semana aqui, né, a alguns influencers, né, falando sobre racismo e falando coisas, falando bobeira, né, então, né, é complicado. Mas vamos lá, galera, então aqui eu tô abrindo o PDF, tá, onde nós estávamos aqui, né, ou seja, agora, de 1964 até 1985, né, falando sobre o crescimento econômico brasileiro. Então, o que acabou acontecendo? Olha a origem, né? Nós tínhamos, olha só, né? Olha como estava desequilibrada e ainda é bem desequilibrada. 10% da população brasileira tinha 50% da renda total dos brasileiros. Agora, outros 10% era da população que tinha, né, dos mais baixos, da renda mais baixa, era só essa população detinha apenas 7% da renda total daquele período, tá? Então nós vemos nessa essa distribuição diferente, né? Muito diferente, onde metade da grana do país, o PIB brasileiro, da renda total, estava em cima só de 10% da população, né? Então é complicado. Então, nesse sentido, como era o estilo de vida e consumo da galera, né? Da população daquele período? Então nós vemos aqui, né? A questão para a consolidação da classe média, a classe média como começa a ser formada, tá? E aí, no caso, né, qual que é o grande negócio da coisa, né? A classe média, o objetivo dela é conseguir mudar do transporte público para o particular. E hoje nós vemos que isso se consolidou, né? E uma dessas decisões foi através da vinda da Volkswagen para o Brasil. Então, olha só como era o crescimento da indústria automobilística. Então nós tínhamos aqui, ó, em 1960, opa, ferramenta errada. Então nós tínhamos aqui, ó, em 1960 até 70, 165 mil carros em 1960. E em 1970 já tínhamos 640 mil carros na cidade. Para vocês terem ideia, galera, nesse período aqui não tinha nem lei de trânsito, tá? Então aqui, ó, em 1980 já temos, olha aqui, né? Mais de 1 milhão e 800 mil carros, né, na cidade de São Paulo. Então, peraí, em 60 era 165 mil, em 70 pulou para 640 mil, 10 anos depois para 1 milhão e 800 mil carros, tá? Para vocês terem ideia, 1 milhão e 800 mil é a população de Curitiba, tá? E em Curitiba, hoje, tem 1 milhão e 200 mil carros, tá? Então aqui, já em 1980 nós tínhamos
mais carros do que Curitiba. Nós tínhamos a quantidade de carros que hoje existe na população de Curitiba, tá? Então a classe média, ela começa a mudar, né? A cidade vai crescendo, vai se expandindo sem planejamento, como a gente havia falado, né? Isso aí em 1972 que foi criado, né, o Departamento de Trânsito, né? A primeira vez aí que houve alguém para cuidar do trânsito aqui da cidade, tá? Então, opa, a cadeira tá estranha aqui. Beleza. Então, aqui, galerinha, né? O que que acontece em si, tá? Na continuidade. Quais eram as opções de transporte, né? Nós tínhamos aí o transporte, né, ferroviário. A ideia do ferroviário, né, são as linhas férreas de trens, né, fazendo essas conexões. O ônibus, né, como único sistema de transporte. Os bondes, né, e acabou não dando conta da quantidade de pessoas que utilizavam. E os trajetos foram ficando cada vez maiores, tal, e ele acabou sendo, né, desativado. E os carros, né, como uma política pró-transporte, né, ou seja, transporte individual, né, e de construção aí das grandes avenidas, tá? A utilização desses carros. Por isso que foram feitas as grandes avenidas. Foi tudo projetado, tá? Então, desse projeto em si, o que acaba acontecendo, né? A política de transporte e de trânsito, né, elas tiveram diferenças muito marcantes, tá? Que diferenças foram essas, né? As diferenças realizadas, né, com o número de automóveis, tá? E as condições para essa circulação. Para quem, né? A ideia de passar um mercado, incentivar o mercado consumista, incentivando a compra de veículos. E se nós temos um meio de transporte público eficiente, ninguém compra veículo, gente. Então isso foi o projeto. Então, por exemplo, olha quanto São Paulo gastou na década de 2000, né, em vias aqui em São Paulo. Então, ó, o trecho sul do Rodoanel custando 5 bilhões de reais, tá? Aqui, né? O trecho sul do Rodoanel custando 5 bilhões de reais. E aí nós temos, né, aqui o prolongamento da Avenida Jacopêssego aqui na Zona Leste, né, com 2,4 milhões de reais, né, e a Jacopêssego é uma, nossa, é terrível, assim, além de ninguém respeitar sinal nenhum, mas ela vive esburacada. Agora teve uma reforma nela, né, nesse último ano, então recapearam ela mais uma vez. Ela acaba fazendo a ligação, tá, do litoral com a Ayrton Senna. Então, pessoal, os caminhoneiros passam muito caminhão ali, né? O trecho oeste do Rodoanel, 2 bilhões e 300 milhões de reais. A nova Marginal Tietê, que foi o recapeamento que foi feito, né, em grande parte da Marginal Tietê. Quem passou pela Marginal aí pertinho sabe, né, o que aconteceu na década de 2000 e até o final da década de 2000, né, 2010, 2011, tendo essa reforma. Complexo Anhanguera, né, marginais da Castelo Branco, Cebolão da Castelo Branco, Complexo Viário Real Parque, Túnel Max Pfeffer, né, que liga a cidade de Jardim à Avenida Rebouças, né, e a nova Radial Leste, que foi a extensão da Radial Leste, saindo do metrô Itaquera e chegando até a estação de Guaianazes, tá? Então, isso aqui, galera, né, divulgado no ano de 2010, então nós vemos quanto que nossa cidade, a prefeitura gastou em ruas, em avenidas. Por quê? Porque a prioridade é ter carros, né? Não é investir em metrô, ônibus, tal, é ter carros, tá? Então, olha aqui, galera, essa aqui é forte, hein? Essa aqui é forte, ó, olha só. Olha a estrutura do metrô de Londres, o desenho da linha do metrô, né? Para uma população de 8 milhões de habitantes. Aqui uma população de 2 milhões e 200 mil habitantes, né? Em Paris, né? Com os dados de até 2010, tá? Aqui a linha metroviária de Paris, galera. Olha só. De Nova York, né? Que o Fê comentou durante a aula, né? Então aqui, ó, a linha férrea de Nova York para 8 milhões de usuários, tá? E a de São Paulo para 11 milhões de usuários no ano de 2010. Hoje já ultrapassa os 12 milhões aí. Se não bateu, tá para bater, né?
Precisa dizer algo mais? Ou seja, né, aqui ó, Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste. E aqui, né, a conexão com a linha verde, né, se eu não me engano, a linha verde, tá? Então, galera, olha só, vamos comparar. São Paulo, né, em 2010 tinha 61 quilômetros e 55 estações. Isso não mudou muito, tá? Mudou pouco, né? Continuaram as construções e tal, mas não evoluiu muito. Paris tem 214 quilômetros e 300 estações. Nova York, 1.056 quilômetros e 468 estações. Londres, galera, por exemplo, gente, daqui até Bauru é 600 quilômetros, se eu não me engano, tá? 400 ou 600, eu não lembro agora. Cara, só o metrô de Nova York tem 1.000 quilômetros em linhas construídas. Londres, 408, tá? Tóquio, 329 quilômetros e 282 estações. Cidade do México, 201 quilômetros, 185 estações. Então fica bem claro e evidente a diferença, né, do investimento que existe no metrô. Então aqui, ó, apenas para registro, né? São Paulo aí depois desenvolveu um pouco, né? Subiu para 74 quilômetros e 62 estações. Paris, né? Comparando aqui, ó, tem 213 quilômetros e 300 estações. Então estamos bem atrás. Paris oferece 140 mil vagas de estacionamento. São Paulo oferece só 36 mil, né? Então, ao mesmo tempo que São Paulo não investe em construção de linhas, como deveria e poderia, mas também não investe em vagas para veículos. Essas aqui são vagas de estacionamento de rua, tá? Então, é muito pouco pela quantidade de carros que tem na nossa cidade. Ou seja, a gente já vê uma outra indústria que cresce muito, a dos estacionamentos particulares, né? Então, alguns estacionamentos aí cobram caro, extremamente caro, né, para parar o carro, porque não tem vaga na rua. Mais um projeto, né? Ou seja, poucas vagas na rua para sustentar a indústria dos estacionamentos aí, tá? Paris há uma oferta de aluguel de bike, aqui ó, 23 mil bicicletas públicas. São Paulo, galera, não tem 600 direito, né? Isso aqui foi antes das bicicletas do Itaú ficarem espalhadas por aí. A Yellow foi embora, né? Veio, ficou um tempo e foi embora, tá? Né? Nós tínhamos as ciclovias aí no fim de semana, pararam de pagar patrocinar isso, né? Era uma empresa privada e aí parou de ser paga, então parou de separar algumas vias de São Paulo ligando os parques, né? Parque do Ibirapuera, o Parque Vila Lobos, o Parque do Povo, né, em si. Porém, né, tudo isso localizado na Zona Oeste e Zona Sul, né? A Zona Norte e a Zona Leste, né? Eu não sei se a Zona Norte tinha vias separadas, tá? Naquele momento eu morava no Butantã, então eu via muita coisa ali. E aqui na Zona Leste eu também não sei se tinha ou não, tá? Aí, galera, olha só. A imagem não está muito boa, mas dá para ter essa noção. Quando foi inaugurado o metrô? Por exemplo, Xangai, na China. Foi inaugurado em 1995. Tem 420 quilômetros de linhas construídas já, 162 estações e 8 linhas. 1995. São Paulo, 1974. Tá? E você pega, por exemplo, vamos comparar com Pequim, de 1969. Olha aqui, ó. Olha como demorou as construções das linhas no Brasil, né? Aqui em São Paulo. Porque a cidade, né, como eu já falei na aula, demorou muito para crescer. Então, para começar a surgir um centro urbano aqui na década de 40, 50, né, do século 20. Olha aqui, galera, quando começou a ser construído o metrô de Londres? 1863. Nova York, 1904. Buenos Aires, 1913. Né? Madrid, 1919. E todas né? Buenos Aires não tem tantos quilômetros construídos, né? Embora Buenos Aires é menor que São Paulo, né? Tóquio, 1927, Moscou, 1935, Milão, 1964. Então, galera, né? Nós vemos que São Paulo começou tarde e constrói pouco, tá?
Então, esse é o processo. Olha aqui a informação de abril de 2013 do mercado automotivo. Quantidade de carros em São Paulo. Carros, 5 milhões e meio, quase. 19%, quase 20% da frota nacional de veículos. Tá? Comerciais leves, tipo carro da Telefônica, antiga Telefônica, né? Carro da NET, carro da Eletropaulo, carro da Sabesp, né? O carrinho do gás. 763 mil carros. Caminhões, 292 mil emplacados na cidade de São Paulo, tá? Tirando os que passam por aqui, né? Ônibus, 77 mil ônibus. E motos, 2 milhões e 700 mil, né? Esse número aqui, de 2013, tá? Totalizando 9 milhões de veículos cadastrados em São Paulo. E na época com 11 milhões de habitantes. E aí os problemas aqui, ó. Eu acho essa imagem muito legal, né? Porque, por exemplo, um ônibus biarticulado cabe 190 passageiros em pé e sentados. 2 ônibus, 190 passageiros em pé e sentados, né? E 190 passageiros cabem aqui, é a média, tá? Tem alguns carros, porque a maioria dos carros, galera, quando a galera sai para trabalhar de manhã, eles vão sozinhos, é um carro com uma pessoa. E aí alguns carros com 2 pessoas. Então, da média, dá 127 carros para 190 passageiros. Então, o espaço que esses carros ocupariam, né, e como eles estariam distribuídos. Então, isso explica o trânsito. Tá? Por quê? Porque na nossa cidade, os meios de locomoção eles são usados de maneira errada. O ônibus, né, ele tem baixo custo. Então, os caras investem o quê? Em ônibus. Né? Investem em ônibus. Tá? Porém, aqui ó, ele é prático e eficiente e econômico? Adequado para quê? Para rotas curtas. E aí um cara pega um ônibus aí na Zona Norte, do extremo, para ir para a Zona Sul. O cara pega um ônibus aqui na Zona Leste para ir para o centro para pegar um outro ônibus. Né? Então, assim, trajetos longos, trajetos que deveriam ser feitos, o transporte perfeito é o metrô. Mais construído, com mais linhas, como eu falei na aula, ter uma estação a cada 15 minutos da sua casa. Né? O metrô faz essas conexões entre lugares que têm distâncias grandes e médias. Né? Atende uma alta demanda de passageiros, tá? Não polui, é econômico, gasta-se para construir as linhas, né? Comprar os trens e tudo. Né? Ele fica isolado dentro de uma malha urbana. A obrigação do metrô é criar ligações entre o município, aquela cidade, tá? Essa é a obrigação. Então aqui no caso, o custo, além de ser elevado, o prazo para finalização dos projetos são longos. Então, assim, uma prefeitura, por exemplo, que assume, ela vai ficar 4 anos no poder. Então, às vezes tem prefeitura que escolhe não investir nisso, por quê? Porque, essa construção vai demorar 10 anos, eu vou ficar só 4, então, não, deixa pra lá, né? Por outro lado, também tem os conchavos, né? Então, a gente vai usar o quê? Não, vamos usar não vamos investir não, vamos manter a economia com a venda de carros, aquela coisa toda, tá? Então é mais ou menos essa. O trem, qual é a função dele? Ele tem a função de criar ligações interurbanas aqui, né, entre 2 cidades diferentes. E quem faz essa função é o ônibus. Gente, não tem lógica um ônibus ligar cidades diferentes. A viagem, tanto que tem ônibus que tem tarifas diferentes, né? Que é o chamado ônibus intermunicipal. Você vai até tal lugar, você paga tanto, né? Mas não é para um ônibus fazer essa função é do trem fazer essa função, tá? Então aqui, geralmente é fruto de projetos federais, né? A conexão das cidades em si, então, por exemplo, liga São Paulo até Jundiaí, liga São Paulo até Mogi das Cruzes, né? Então, são cidades aí conectadas em si, né? Então, é a conexão através das cidades. E aqui nós vemos muita gente usando o trem para se conectar com a própria cidade. Aqui é a Estação da Luz, esse aqui é o trem que era chamado de trem espanhol, né? Depois comentaram que era um trem alemão, enfim, galera,
o trem, né, da linha aqui, eu não lembro o nome dela, se é Zafira, mas ele cria essa conexão da Estação Luz até a Estação de Guaianazes. E depois a galera desce em Guaianazes e pega um outro metrô até Mogi das Cruzes. Às vezes tem um desses que vai até a Estação Estudantes, que é a última, é uma depois de Mogi das Cruzes, eu acho, se eu não me engano. Então aqui, galerinha, o trem, muita gente vai descendo pelo caminho. A ideia seria que as pessoas que usassem esse trem fossem para ir para outras cidades, não descer na própria cidade. Na própria cidade usa o metrô, mas na nossa cidade o metrô é caótico, é muita gente, e tanto trens quanto metrôs são caóticos, né? Na quantidade de pessoas. Então qual é a conclusão aí, galera? Então, nós vemos que o processo dessa reorganização urbana, né, em países desenvolvidos, eles optaram por quê? Aqui no caso de São Paulo, né, para incentivar a modernização capitalista baseada no automóvel, né, como definitivo. Tanto que, gente, eu cresci com a ideia, nossa, eu não vejo a hora de comprar um carro, né, nossa, quando eu for adulto eu quero um carro, porque eu não aguentava mais pegar ônibus e metrô, né. Então aqui, esse processo ele acabou sendo condicionado, tá, tanto na esfera política, social e econômica, né, e aí o Estado acabou influenciando a população nesse sentido. Segunda conclusão aí, galera, ó, cada vez foi aumentado, né, a necessidade de deslocamento dentro do espaço urbano, mas a cidade sem conexão com outras cidades, sem conexão entre a própria cidade, né, conectando os bairros. Então é aquela coisa, né, eu tô numa zona, eu preciso ir para outra, tô na zona leste, eu tenho que ir para a zona norte. Cara, você tem que ir para o centro e se deslocar depois para a zona norte. Não tem uma linha direto, né, ligando o metrô Itaquera, de repente, ao metrô Santana, ou nas próximas estações, que existem projetos para construir metrô para chegar até a Brasilândia, chegar na freguesia do Ó, né? Então são projetos, mas quando vão ficar prontos, né? Senta que lá vem a história. Então aqui beneficiar alguns setores específicos da sociedade, né? O terceiro, né? O uso eficiente do automóvel, tá? A ideia é que ele, né, exerça conforto e eficiência, né, nesse sentido. Mas quem tem esse conforto, né, é a classe dominante, tá? Então é isso que nós vemos acontecendo. Automaticamente, não cobrança das externalidades causadas pelo uso do automóvel, né? Então, assim, você não precisa, você comprou o automóvel, ele é teu, né? Você paga só IPVA. Então aqui, acidentes, poluição, uso do espaço público para estacionamento, né? Então são coisas que ocorrem também. Aqui o que eu falei da aula durante durante a aula sobre a zona de São Paulo, né? A cidade de São Paulo, zona leste, zona norte, zona oeste e a zona sul, e as cidades da zona metropolitana. Então, uma zona metropolitana é formada por Salesópolis, Biritiba-Mirim, Mogi das Cruzes, né? Suzano, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Mauá, Santo André, São Caetano, Diadema, São Bernardo do Campo, Embu Guaçu, São Lourenço da Serra, Itapecerica da Serra, Cotia, Embu, Taboão das Artes, agora é Embu das Artes que chama, né? Taboão da Serra, Taboão das Artes, Taboão da Serra, Vargem Grande Paulista, Itapevi, Jandira, Carapicuíba, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, Cajamar, Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Mairiporã, Guarulhos, Santa Isabel, Arujá, Itaquaquecetuba e Guararema, né? E o que está fora da zona metropolitana aqui é litoral, e o que passou dessa região aqui é interior, tá? E aqui nós temos o Rodoanel. O Rodoanel, trecho sul, trecho leste, trecho norte e trecho oeste, né? Aliás, trecho leste é esse, desculpa. Esse é o trecho leste e esse é o trecho oeste, tá? Então, galera, né, para tentar livrar o trânsito, né? As linhas vermelhas são as rodovias que ligam São Paulo ao restante do Brasil. Então, qual que é a ideia para tentar tirar o trânsito de caminhões do resto do Brasil daqui? Então, por exemplo, o cara tá vindo aqui, né, por essa rodovia, e aí ele vai fazer o quê, né?
Essa aqui eu não lembro, se eu não me engano, essa é Ayrton Senna, tá? Se eu não me engano. Então aqui, galerinha, aí ele pega aqui Ayrton Senna, chegou aqui, pega o Rodoanel, dá a volta e vai embora aqui, né? Seguindo por outra rodovia sentido sul, né? Do Brasil, né? Então é isso. Mas muitos caminhões não usam Rodoanel, continuam usando a cidade de São Paulo, né? Então nesse sentido aqui, tá? Então aqui nós vemos, né? O patrimônio investido na mobilidade em valores de vias comuns, em bilhões, tá? Para carros, enfim, como é feita a estrutura e, né, aqui, né, né, o responsável por esse estudo, né, transporte urbano nos países em desenvolvimento, reflexões propostas de um profissional chamado Eduardo Vasconcelos, né, ele que foi o responsável por esse estudo aqui, né, e divulgar esse estudo. Eu tive o privilégio de assistir uma palestra, não sei se foi dele ou de alguém que estava com esse material aqui, né? Mas, enfim, galerinha. Então, gente, aí nós finalizamos o nosso conteúdo de urbanização, né? No caso, tá? Realizem aí os exercícios da apostila, né? Como eu coloquei no prospecto do AVA, tá? E também daí que eu comentei nas aulas e coloco no final da apresentação. A todos, galera, eu desejo uma ótima semana, né? Que essa semana seja muito boa, que tenhamos aí, né? Um período tranquilo até a volta, né? Das nossas aulas presenciais. E é o meu desejo aí para todos os meus filhotes aí que estão, né, assistindo, tá? Né? Fiquem com Deus aí, até mais, galerinha. Valeu, hein? Falou. Tchau, tchau.